Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos para mais uma coletiva do professor Abel Ferreira. Ontem à noite ele concedeu entrevista coletiva após a derrota do Palmeiras para o Botafogo pelo placar mínimo, Botafogo 1, Palmeiras 0. Um jogo equilibrado, difícil, mas que acho que as duas equipes jogaram bem. Teve mais felicidade quem aproveitou melhor as chances que construiu. Ontem foi o Botafogo, num jogo que foi cercado por muita tensão, né? Por muita provocação por parte deles, vamos deixar isso claro. O Palmeiras foi lá para jogar bola e, sabe, não criou nada, não alimentou nenhum tipo de rivalidade, até porque, né? Mas do lado deles, sim, bastante rivalidade, tentativa pelo menos. E eles conseguiram transformar todo esse clima num ambiente favorável a eles, principalmente no que diz respeito à pressão sobre a arbitragem, que acabou dando uma amarelada para certos lances que poderiam ter sido marcados corretamente a favor do Palmeiras e que fecharam-se os olhos e, enfim. Mas vamos ver o que o professor Abel falou sobre a partida, sobre a influência de erros da arbitragem, ou especificamente de um erro, né? Que foi a falta que originou o lance do gol do Botafogo, a falta em cima do Rony. Um erro de juiz caseiro, né? É um erro de. Eu não acredito que o Daronco tenha errado de forma premeditada. Vou prejudicar o Palmeiras, vou ajudar o Botafogo. Não acredito. Acho que foi aquele erro do juiz caseiro que está sob pressão e que se protege. Foi o que eu disse ontem no pós-jogo. Acredito que esse erro aconteceria a favor do Palmeiras se a situação fosse exatamente a inversa. Jogo no Allianz Parque, muita pressão do Palmeiras. Então, isso é um sinal de que pressão funciona, né? Então, John Textor já aprendeu a regrinha do jogo, fez a pressãozinha dele, vem fazendo já há muitos meses, e ontem colheu os frutos dessa pressão que ele construiu e que a torcida do Botafogo abraçou. Vamos ver o que o Abel falou? Vamos lá, vamos para a coletiva. Que mais pontuaram no campeonato, muitos lances de perigo. Na televisão, os dois goleiros foram os mais votados como craques do jogo, o Everton eleito mais votado. Então, quero te perguntar se o volume, o desempenho, o que você pode avaliar nesse sentido, do primeiro tempo e até no segundo, quando você teve estreias muito importantes no teu elenco. Obrigado. Olha, acho que tu acabas por fazer um belo resumo daquilo que foi o jogo, tirando os erros que interferiram no desenrolar do mesmo. Estes são tipos de jogos que são definidos em detalhes e acho que, sinceramente, apesar de eu achar que foi um jogo bem jogado e bem disputado pelas duas equipas, o que fez a diferença foi a eficácia. E acho que foi isso, dar os parabéns ao nosso adversário que foi mais eficaz, mas há aqui erros que condicionam e de que maneira aquilo que é o desenrolar do jogo. Basicamente, o Abel concorda com a tese de que o jogo foi decidido num detalhe. O Palmeiras criou uma série de oportunidades, não converteu nenhuma. Teve uma chance claríssima com o Flaco Lopes, com 15 minutos de jogo, frente a frente, sem marcação, só ele e o goleiro, ele conseguiu perder o gol. O Botafogo também perdeu alguns gols claros, mas numa das chances que criou, em cima de uma lentidão do Murilo ali, acabou conseguindo criar uma boa chance e fez o gol com o Tiquinho Soares. Mas sempre lembrando, esse gol não poderia ter sido validado porque houve uma falta na origem do lance. Abel, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Vocês têm um reencontro com o Botafogo próximo, né, pela Libertadores, e queria saber se você já conseguiu identificar que tipo de lições pode tirar desse jogo para aplicar nesse duelo e de volta pela Libertadores, e também o quanto, na sua avaliação, a questão extra-campo, né, entre os presidentes, Leila, tal, isso pode ser combustível ou contaminar o duelo dentro de campo. Botafogo é nosso adversário, e nós encaramos
o jogo de forma normal, e são coisas que vocês gostam e vos alimenta a vocês. Nós não vivemos disso, eu não vivo disso, não vivo de polémicas, não faço programas, procuro procurar, essa é a minha função, é daí que eu ganho o meu dinheiro, vocês ganham o dinheiro da vossa maneira. Mas acho que o Botafogo tem um jogo franco, um jogo muito vertical, bolas à procura sempre do Tiquinho, um jogador que segura muito bem, e quando recua o seu bloco tem 2, 3 jogadores na frente, o Luís, Júnior Santos, o outro centroavante que não o Tiquinho, que agora estou-me a esquecer aqui o Júnior Santos, que é um jogador super vertical. Como te disse, é uma equipa que tu consegues entender a forma como joga, e eles são bons na forma como jogam. Uma equipa vertical, procura o seu centroavante, deixa de frente, a seguir acelera nos corredores, recua no seu terreno para depois puxar, abre os seus centroavantes para depois puxar o contra-ataque. Acho que fazem isso muito bem. O exemplo do golo que fizeram é prova disso. Embora as nossas abordagens podíamos ter feito na questão individual, quer na marcação na área, quer na abordagem no 1 contra 1 no corredor, podíamos ter encurtado mais, mas como te disse, acho que foi um jogo bem disputado, onde as duas equipas queriam ganhar, e mais uma vez volto a reforçar, acho que o detalhe, que é um grande detalhe, que é a eficácia, fez grande diferença, mas volto a referir que há erros que condicionaram o desenrolar do jogo. Então ele fala de erros que condicionaram o desenrolar do jogo. A falta em cima do Rony. Ele fala de que a marcação do Palmeiras poderia ter sido melhor nesse lance. Referência clara à facilidade com que o Luiz Henrique passou pelo Murilo. Estava lento, sem ritmo de jogo, e levou a melhor. A gente sabe que o Murilo não é de levar esse tipo de jogada, sabe, de ser superado nesse tipo de jogada. Então falhou o Murilo e foi o que permitiu que o gol acontecesse. Mencionou toda a leitura que ele fez do estilo de jogo do time do Botafogo, mostrou que entende perfeitamente como trabalha o time do Botafogo, e o Palmeiras estava bem armado para resistir aos ataques do Botafogo. Por que o Palmeiras perdeu, mesmo estando bem armado, mesmo compreendendo tudo? Aí ele amarra o raciocínio dizendo, olha, nós falhamos em momentos específicos e também houve erros que condicionaram a condição da partida. Agora, no início da resposta, ele fala, não, isso daí eu não tenho nada a ver, isso daí vocês promovem, vocês fazem aí a bagunça de vocês, ganham o dinheiro de vocês do jeito de vocês. O meu jeito de ganhar dinheiro não é alimentando esse tipo de coisa, é armando o time, jogando bola, etc. Correto. O Abel, de fato, tem que focar nisso. Não tem que ficar alimentando polêmica nem rivalidade. Mas o Palmeiras, sim, tem que reclamar, tem que gritar, tem que fazer pressão no árbitro que vier apitar o jogo aqui. Porque eles fizeram isso lá e deu resultado para eles. Então, de alguma forma, o Palmeiras tem que ressaltar bastante que o gol do Botafogo saiu de uma falta. E olha, nem todo mundo concorda que foi falta, hein? Tem gente falando que não foi falta, coisa nenhuma, que o gol foi legal. Aí é o jeito que cada um vê futebol. Para mim, foi falta em cima do Rony. Um pé alto, claro, em cima do Rony. É falta para o Palmeiras ali no bico da área. Até jogada perigosa a favor do nosso time. Mas eu entendo que também tem gente que acha que não foi falta, que isso é disputa normal, que faz parte do jogo. Aí, interpretação de cada um. Acho que o Palmeiras pode e deve valorizar esse lance, reclamar e deixa para as pessoas emitirem suas opiniões acerca do lance, sem problema nenhum. Mas tem que fazer pressão, porque eles fizeram e funcionou para eles. Abel aqui, boa noite, Isabelle Costa. Você falou que não gosta, né, de entrar em polêmicas, não entra nesses assuntos extracampo, mas a gente viu algumas provocações que até passaram do ponto por parte de alguns torcedores do Botafogo em relação a Leila Pereira, né? Teve um boneco que colocaram representando a Leila Pereira, um boneco enforcado. Hoje a gente viu
xingamentos a Leila Pereira. Eu queria que você pudesse falar também sobre essas situações que acontecem em extracampo, que passam até mesmo das provocações e que, às vezes, são estimuladas até por pessoas dentro dos clubes, né? Isso não se refere só ao Botafogo também, mas essas provocações, hoje, direcionadas principalmente à Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e que também representa muito no futebol brasileiro. Obrigada. Olha, em relação a isso, eu não vou falar, porque isso tem a ver com a cultura do futebol brasileiro, mas eu prefiro rever os torcedores do Botafogo, aquilo que eu vi hoje no estádio. Do primeiro ao último segundo, a apoiar a sua equipa. Esses são os torcedores que eu revejo, que são os verdadeiros torcedores do Botafogo. Os outros que fazem essas coisas eu deixo para vocês. Isto é algo mais profundo, que tem a ver com a educação, mas eu prefiro ficar com isto, que é o que os torcedores do Botafogo fizeram hoje. Sentia-se essa energia foi passada para os jogadores do Botafogo. Alguns deles passaram do ponto e o árbitro deixou, mas eu prefiro ficar, como te disse, com essa imagem dos torcedores do Botafogo, aqueles que vieram e apoiaram a sua equipa do princípio ao fim. Essa é a função principal dos torcedores. O resto, vocês têm matéria mas tem tudo a ver com a educação e formação de pessoas. Pessoas, exatamente. Eu acho que eu nem tinha visto isso que a repórter mencionou, tá? Esse tipo de noticiário eu nem acompanho e não vi nada de boneco, coisa feio, né? Feio. E não é porque é mulher e não é porque é presidente do Palmeiras. Você fazer um negócio desse é um ataque pessoal, envolvendo morte, né? Enforcamento, que isso, né? Então isso realmente passa do ponto. Mas o Abel tá certo, cara. Acaba sendo uma casca de banana, porque se ele se aprofundar nesse tema, fatalmente ele vai falar do povo brasileiro, da cultura do futebol brasileiro e vai ser apedrejado. Então ele espertamente se esquiva de responder, ele só fala, isso tem a ver com cultura, com educação, e não é uma coisa generalizada, né? São alguns elementos que existem na torcida do Botafogo e que certamente existem em quaisquer ou em qualquer torcida que você possa escolher, inclusive na do Palmeiras. Vai ter uns idiotas que vão fazer esse tipo de coisa. Mas isso acaba sendo o resultado de tudo que o John Textor plantou desde novembro do ano passado, quando o Palmeiras virou aquele jogo nesse mesmo estádio. Então dá resultado. Esses episódios mencionados aí são excrescências, são resultado over, né? Eu acho que nem o John Textor queria que isso acontecesse. O que ele queria que acontecesse é que o juiz se sentisse intimidado e pendesse para o Botafogo em todas as decisões, o que acabou acontecendo em boa parte da partida. Mas é feio, né? Esse tipo de coisa que a repórter relatou realmente é muito feio e eu acho que a própria torcida do Botafogo, em sua maioria, também não aprova esse tipo de situação. Só quero pensar ali uma expressão que o Abel usou que talvez tenha passado batido. Os verdadeiros torcedores do Botafogo. De novo ele fala em verdadeiros torcedores, que é a mesma expressão que ele usou para os torcedores do Palmeiras, que apoiam o time do Palmeiras. Então, quando ele fala verdadeiros torcedores, ele está querendo dizer aquele torcedor que vem para apoiar, que vem para empurrar o time para frente, que vem para apoiar, que vem para servir de combustível para os jogadores. Ele entende, e eu concordo com ele, que a função do torcedor, e ele também usou uma expressão equivalente a isso, é fazer exatamente isso e não cobrar. Existe uma cultura de que o torcedor tem que cobrar. Então, quem cobra jogador, quem cobra comissão técnica, é o presidente, é a diretoria. A torcida faz esse papel quando o clube não tem comando. Isso acaba acontecendo de forma natural. Agora, num clube que tem comando, num clube que tem gestão, num clube que
tem processos bem definidos, tem hierarquia, organizado, a torcida não tem que ficar dando de fiscal, cobrando, sabe? Fazendo papelzinho de fiscal de balada, fiscal financeiro, sabe? Opinião, todo mundo tem. Agora, esse tipo de atitude é muito mais para o cara se autopromover, o cara dar showzinho, ó, como eu amo o meu time, eu tô tão preocupado com o meu time que eu fico fazendo conta, que eu fico fiscalizando, porque eu quero defender o meu... É muito mais autopromoção do que qualquer outra coisa, tá? Diferente, por exemplo, do que está acontecendo no Corinthians, só para dar um exemplo, que lá não tem comando, lá tá uma zona, tá uma bagunça. Então o torcedor desesperadamente, né, tenta fazer o que tá fazendo, né? Então, engraçado que eles conseguem, cara. Ó, vou entrar aqui, vou dar palestra pro jogador, vou entregar cartilha pro jogador. Acaba sendo um poder paralelo que funciona lá no clube deles. Mas isso é o clube deles, cara. O nosso clube tá organizado, tem gestão, tem processos, tem hierarquia e cada um faz o seu papel. E no nosso caso, o verdadeiro torcedor é aquele que realmente apoia. Isso é para usar uma expressão. Ah, mas então quer dizer que se eu critico eu não sou verdadeiro torcedor? Não, você é um verdadeiro torcedor. Só que você está mais atrapalhando do que ajudando. Embora você ache que está ajudando. Sacou? Boa noite, Fernando Silva. O Palmeiras é uma equipe que é conhecida por atacar muito, por propor sempre o jogo. Não é à toa que é uma das equipes que mais pontuaram no campeonato. Só que hoje, o primeiro tempo, por exemplo, o Palmeiras terminou com uma finalização a gol contra 4 do Botafogo. O Botafogo hoje conseguiu ter a proposta melhor de jogo. Não concordo com essa premissa. Tá? Nem deixei ele terminar, mas a premissa para mim já está errada. O Palmeiras finalizou uma em direção ao gol. Isso quer dizer que foi ruim, foi mal na execução. Mas o Palmeiras criou várias chances no primeiro tempo, de forma equilibrada com o Botafogo. Só que o Botafogo acertou mais o gol. Só isso. Mas em termos de volume de jogo, foi muito parelho o primeiro tempo. E, aliás, até os 10 minutos do segundo tempo, que foi quando saiu o gol do Botafogo. O jogo foi parelho, foi pau a pau. Aí sim é que houve toda uma mudança na cara do jogo, porque o Botafogo mudou a postura e o Palmeiras também, né? Os dois times mudaram a postura diante do placar. E no segundo tempo o Palmeiras conseguiu equilibrar um pouco, mas ainda assim não foi suficiente. Queria saber de você, se tratando de uma equipe como o Botafogo, que está brigando por o título contra o Palmeiras e também pela Libertadores, se esse jogo de hoje para você foi o mais difícil até agora do Campeonato Brasileiro. Jornalista botafoguense, tá? Ficou claro agora. Isso deve ser mídia botafoguense, lá, o botafogaço deles lá. Então o cara tá querendo que o Abel fale bem do time dele. Isso é muito comum quando a gente vai em centros menores, né? Ah, fale a respeito do nosso estádio, fale a respeito da nossa torcida, do nosso time que jogou bem. Os caras gostam de ver o Abel falar bem da coisa dele, mas isso é coisa de centros menores. Você vê o que é o Botafogo? O Botafogo é isso. Olha, eu penso diferente do que tu estás a dizer. Vou-te falar de lances da Falou primeira besteira. parte. 3, 4 minutos, o Lopes isolado ia para o golo, fazer golo. Há 15 dias atrás, neste mesmo estádio, contra o Atlético de Mineiro, o Luís, e isolado, não tocou na bola, o zagueiro do Atlético Mineiro fez falta. O que é que aconteceu? Aos 20 minutos de jogo? O que é que aconteceu? Não estavas cá, mas vocês sabem o que é que aconteceu? Foi quem? Foi expulso. Portanto, essa é a primeira. Segunda, o mesmo Lopes tem uma na cara. Está reclamando de que o Alexander Barbosa deveria ter sido expulso naquele primeiro lance em que ele agarra o Flaco Lopes indo em direção ao gol. Também tem que questionar isso aí, sim. O Abel tá certo. Tem que levantar isso aí, colocar, sem trocadilho, colocar fogo, botar fogo nesses lances e falar, ó, o juiz condicionou o jogo. Era para ter sido expulso, não podia ter sido gol do Botafogo. Do goleiro, isto tudo na primeira parte. Terceira,
o Estevão, um cruzamento da direita de cabeça dentro da área. Quarta, um remate do menino dentro da área que saiu ao lado. Estes são os 4 remates que nós fizemos na primeira parte. Portanto, isto é a minha opinião. Vou-te dizer mais uma vez, achei um jogo extremamente equilibrado, onde o detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. E teve outros detalhes que eu não controlo, mas por isso é que eu pergunto quais são os critérios. Há erros graves hoje no jogo que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo. Sem ouvir a resposta do Abel, eu já cortei a pergunta do repórter e falei, tá viajando. Tá querendo que o Abel fale bem do Botafogo. Ah, porque o Botafogo foi muito superior. Foi nada. Foi um puta jogo equilibrado e condicionado por alguns erros da arbitragem. Abel, boa noite. Monique Danello, TNT Esportes. Hoje você teve as estreias do Felipe Anderson e do Maurício. Eles entraram num momento ali já de um jogo mais truncado, com o Palmeiras precisando do resultado, mas eu queria que você falasse um pouco do aproveitamento dos dois, o quanto eles incorporam, né, o elenco do Palmeiras. E se você pudesse falar um pouco mais, você já citou 3 vezes de erros que influenciaram no desenrolar, não sei se você quer falar especificamente sobre isso. Vocês têm as imagens, vocês podem... Porque é claro, são claras, e já vos disse aqui para comparar 2 imagens, não é? É claro. A cotovelada nos dentes não é claro, o agarrar quando está o último jogador, não tem ninguém à frente dele, é claro. Agora... E ele nem tá falando do lance do gol, hein? Eu acho que até o Abel acha que não foi falta em cima do Rony. Eu acho que foi. Está aí e pronto, enfim, não me vou pronunciar muito mais, porque eu já falei sobre os critérios que devem ser usados e eles devem ser igual para todas as equipas, independentemente de onde quer que seja. Em relação aos jogadores que falaste, e como falaste bem, são jogadores que nos vêm acrescentar qualidade e opções credíveis ao nosso elenco. Abel, boa noite. Fábio Jupa, da TV Globo. Eu queria projetar o jogo contra o Cruzeiro, se você pudesse falar um pouquinho sobre esse próximo confronto com o Cruzeiro. Essa é a pergunta, dou-lhe a oportunidade para fazer outra, que eu não penso no jogo do Cruzeiro, ainda acabou hoje o jogo. O jogo do Cruzeiro, se quiser fazer outra pergunta, o jogo do Cruzeiro é daqui a 3 dias, não tenho nada para lhe dizer desse jogo. Vamos descansar, recuperar, olhar para o Cruzeiro e preparar o Cruzeiro. Ainda não peguei nada desse jogo. Se quiser fazer outra pergunta, eu posso lhe responder. Muito obrigado. Muito bem. A resposta anterior sobre os novos reforços, ele foi bem superficial. Também não tem muito o que falar do Maurício e do Felipe Anderson, ainda estão pegando o jeito, ainda estão entrando. Acho que o Abel sacrificou um pouco o jogo de ontem em nome de acelerar o entrosamento desses reforços com o restante do time. Eu acho que ele correu o risco, pagou o preço, de certa forma. Talvez se ele tivesse colocado jogadores mais entrosados com o restante do time naquela parte final, o Palmeiras teria feito uma pressão maior, poderia ter chegado ao empate. Não estou falando que é culpa do Maurício e do Felipe Anderson, que o Palmeiras não empatou, mas é natural que o time tenha ainda um pouco de dificuldade quando está absorvendo peças novas, né? E o Palmeiras, acho que vocês vão concordar, naquela parte final, naquela pressão final, ficou em cima do Botafogo, jogou apoiado no campo de ataque do Botafogo o tempo todo, mas não teve aquela chance que você fala, nossa, quase, foi por isso. Não, foi bastante volume, mas chances moderadas, né? Você não teve aquela super defesa do John, aquela bola que saiu por isso, naquela pressão da parte final. Creio que isso se deve um pouco à falta de naturalidade com que o time tentou criar essas oportunidades, né? As jogadas não saíam de forma natural, como a gente está acostumado a ver no time do Palmeiras. Mas faz parte. Quando você renova o elenco, você tem que absorver essas peças novas e tem que pagar o preço por algumas partidas até que eles se ambientem completamente. O Abel tentou, ao colocar eles em campo ontem, acelerar esse processo. E não acho errado, né? Depois que o jogo acaba e o Palmeiras perdeu, é fácil falar, errou. Mas poderia ter dado certo.
né? E como o jogo foi muito parelho, foi uma decisão que o Abel teve que tomar. Agora a gente sabe que o resultado não foi bom, mas quem sabe, né? Quando esses dois começarem a entrar no jogo do time do Palmeiras de forma coletiva, a gente fala, pô, ainda bem que ele colocou os caras o mais cedo possível, né? Porque eles já estão inteiros, já estão comendo a bola. Então, o que importa é lá no final. O que importa é quando acabar o Campeonato Brasileiro, nós estamos só a 3 pontos do Botafogo. O que importa é quando passar essa fase da Libertadores, nós temos o confronto novamente com o Botafogo. E não vamos esquecer que é ida e volta. Tá? Então vamos jogar de novo no Engenhão antes de trazer o jogo para o Allianz Parque. Aí vamos ver, né? Quem passa. Entendo que a torcida do Palmeiras parte da torcida do Palmeiras tenha ficado pistola com a derrota de ontem, esteja procurando culpados, caçando culpados. Acho isso um tanto imaturo, porque eu acho que quem está com esse tipo de comportamento é porque comprou a pilha da torcida do Botafogo e cada um torce como quer. Se quiseram comprar essa pilha, se aceitaram essa pilha da torcida do Botafogo, sejam felizes. Ou não, né? Ou não sejam felizes. Como eu não comprei essa pilha da torcida do Botafogo, eu teria ficado pistola. Eu falei ontem no pós-jogo. Se o Palmeiras tivesse perdido desse jeito, se fosse pro Corinthians, se fosse pro São Paulo, se fosse pro Flamengo, né? Pro Botafogo, desculpa. Tá? Tem jogo ainda, tem muita coisa para acontecer. Foi só o Botafogo que jogou bem. Parabéns pro Botafogo. A parte deles, os jogadores do Botafogo fizeram melhor que os nossos. Então, parabéns pro Botafogo, só que tem muito jogo, tem muito campeonato pela frente aí. Nada acabou, foi só um jogo. 3 pontos. Ok? Claro que seria melhor ter ganho. Claro. Mas longe de ser o fim do mundo, longe de ser motivo para ficar arrancando os cabelos. Até porque, né? Vamos lá? Obrigado, turma, pela companhia, pelo apoio de sempre. A gente volta no sábado para fazer a cobertura de Palmeiras e Cruzeiro, o jogo que acontece no Allianz Parque, sábado à noite. A gente conta com a companhia de vocês. Um grande abraço e saudações alviverdes.